Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Dinheiro em Ação, programa que fala tudo sobre a Bolsa de Valores. Eu sou Márcio Croin e recebo nos estúdios da B3 Marco Saravalli, analista da XP Investimentos. A nossa ação da semana é a Braskem. A empresa está na Operação Lava Jato, mas tem um controle dividido entre a Odebrecht e a Petrobras. A ideia é mostrar para você as oportunidades e os valores que existem na empresa. Neste primeiro bloco, o Marco vai mostrar o perfil da Braskem e vai explicar para você quais são os principais destaques da companhia. Vem comigo pro telão para a gente começar a entender o momento da Braskem. Marco, o que é a Braskem para o investidor? Bom, a Braskem ela é líder, né, no segmento de resinas que a gente chama termoplásticas, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas basicamente é o grande fornecedor de insumos para a cadeia plástica em todo o mundo, né, principalmente aqui na América Latina e na América do Norte, né. Então, sempre quando a gente fala de consumo, né, uma garrafa PET ou algum produto plástico, um veículo, sempre quando a gente associa plástico, a gente está falando da Braskem no Brasil e principalmente nas Américas, né? É o principal fornecedor na América inteira, incluindo os Estados Unidos, o México, toda a América Latina, de insumos para a cadeia plástica. Tá, o presidente Alfredo Musa, que entrou depois dessa confusão toda envolvendo a empresa com a Lava Jato, 14,7 bilhões de valor de mercado, e aqui nesse desenho o investidor consegue entender melhor como é que funciona o passo a passo da Braskem, né? Exatamente, aqui a gente consegue encontrar uma forma bem resumida da onde que vem o insumo, né, para a cadeia petroquímica, a gente chama de primeira e segunda geração, né, e a gente chama de terceira geração aqueles que são os clientes da Braskem, ou seja, aqueles que são fabricantes de produtos plásticos, né. Então o que a gente chama, ela produz resinas de materiais vindos principalmente do petróleo, então a gente tem um insumo da Braskem, que é principalmente o nafta aqui no Brasil, né, e aí ela tem toda essa cadeia petroquímica e acaba gerando o que a gente chama de resinas, mais conhecido como polipropileno, polietileno e o famoso PVC para a indústria da construção civil. Né? Então, com duas fábricas divididas, no Brasil essas duas, como você frisou para mim um pouco antes, elas são juntas, né? São integradas, então a gente, no caso aqui no Brasil, a gente tem primeira e segunda geração, né? Mas principalmente ela atua na segunda geração, fornecendo produtos aí para a cadeia toda de plásticos, principalmente embalagens, enfim, todo voltado para o consumo. Então é difícil a gente encontrar um pouco da Braskem no nosso dia a dia, mas todo dia, todo lugar que a gente vai, a gente encontra um pouco de Braskem, mas a gente não encontra um produto da Braskem porque ela fornece insumos para quem realmente vai fabricar os produtos finais, né? Nesse plástico todo que a gente consome dia a dia, tem Braskem no meio, embora a marca da empresa não esteja presente. Como é que foi o desempenho da ação nesses últimos 3 anos, Marco? Então, a empresa está passando por um momento operacional muito, muito bom, né? Isso desde 2015, tá? Inclusive a geração de caixa vem crescendo muito fortemente, a gente vai ver um pouco aí dos números mais recentes, mas a empresa vem passando por um momento muito forte de expansão de rentabilidade, de crescimento de receitas, né, de geração de caixa. Então, apesar de toda a preocupação em relação à governança, né, em relação aos controladores, a empresa vem passando por um momento, principalmente por conta de uma nova planta que entrou em produção aqui em meados de 2016, ao longo de 2017 a gente vê a contribuição dessa nova planta lá no México, que é uma planta que tem um custo de produção muito baixo, tá? Então isso tem contribuído para a expansão de receitas da companhia nos últimos 2 anos, né? E destacar também que em 2015, apesar do Ibovespa ter ficado negativo, a Braskem teve um desempenho bastante positivo em 2015. Em 2016 e 2017 mantém uma linha em alta, a gente pode ver por esse gráfico aqui, que ela bem descolada do índice Ibovespa. A gente começa com base 100 ali em novembro de 2016. O que acaba determinando o movimento e a rentabilidade de uma petroquímica, não necessariamente as pessoas confundem, o petróleo em alta, a Braskem em alta, né? O petróleo em baixa, a Braskem em baixa. O que a gente chama, em resumo, é que ela trabalha com spreads. O que são spreads? O mercado dela, né, de petroquímico globalmente precisa estar bem regulado, né? Ou seja, entre oferta e demanda. Como globalmente a gente tem uma demanda crescente, principalmente aqui a partir de 2015 a gente tem uma expansão muito forte da demanda nos Estados Unidos, que ela tem participação, tem plantas lá, tanto no México como nos Estados Unidos, uma demanda crescente muito forte desses países e a oferta muito equilibrada, a gente não teve nenhuma grande oferta entrando, então um equilíbrio muito grande entre oferta e demanda de petroquímicos no mundo todo fez com que desde 2015 os spreads, ou seja, a rentabilidade desse setor ficasse muito alto por muito tempo e continua isso em 2017, provavelmente deve continuar para os próximos trimestres, próximos anos. Isso significa, né, o desempenho que você falou um pouquinho dos resultados recentes, geração de caixa indo muito bem.
Esse aqui é o indicador mais sensível, mais fácil da gente identificar quanto está evoluindo a geração de caixa operacional das operações. Então a gente vê uma evolução muito forte da geração de caixa medida pelo EBITDA, né, no último trimestre. Agora a gente tem a temporada de balanço, também deve reforçar novamente que os resultados continuam muito fortes, porque a rentabilidade do setor mundialmente continua muito forte. Então a demanda lá nos Estados Unidos crescendo, e aqui no Brasil também dando sinais de recuperação. Um grande catalisador, por exemplo, é a produção de veículos, né, que é um setor também que consome muito plástico. Tá. Né? Então os resultados daqui para frente devem continuar muito fortes nessa tendência de rentabilidade muito forte e demanda se recuperando. Aqui lembra do investidor que aqui, segundo trimestre de 2016, contra o segundo trimestre de 2017, para fazer a comparação. E por último, o endividamento da companhia, que parece muito bom. Esse perfil de alavancagem, para uma indústria como essa, é extremamente conservador. Ou seja, a empresa poderia entrar em novos projetos, né, que ela já anunciou, já foi aprovado pelo Conselho em ter um novo projeto lá na América do Norte, né, ou até como ela está gerando muito caixa e a fase que a gente chama de investimentos, de certa forma agora nos próximos 2 anos se reduziu ou vai se reduzir drasticamente, já que o projeto do México já está rodando, né, então grande parte aí do movimento de investimento já terminou nesse projeto. A empresa poderia tomar duas decisões, ou fazer um grande investimento, ou até acelerar a distribuição de dividendos, já que a geração de caixa está muito forte. Né? Porque a alavancagem realmente está num patamar, para a indústria dela, bastante conservador. Né? Se ela caminhasse aí para 2,5, 3 vezes, aí seria algo até aceitável. Então, historicamente, é um patamar considerado baixo para o tipo de indústria que a gente chama de capital intensivo, ou seja, necessita de muito investimento, mas a alavancagem é um patamar conservador, é um patamar que traz segurança para o investidor aí no médio e no longo prazo. Só lembrando para o investidor que não sabe muito o que é alavancagem, é a dívida da empresa, quanto tempo a empresa consegue pagar a sua dívida com a sua geração de caixa. No segundo trimestre de 2016, a Braskem demoraria 1,8 vezes para pagar a sua dívida, e agora 1,63 vezes nesse segundo trimestre, exatamente, que é bem baixo. Essa medida aqui, ela é medida em anos, né? Então, ou seja, a geração de caixa de 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio, geração de caixa operacional, pagaria todo o endividamento líquido da companhia. Então, é bastante conservador, lembrando que empresas brasileiras há 6 meses, 12 meses atrás chegaram a bater 3,5, 4 vezes, dependendo da empresa, algumas mais, mas as empresas ficaram muito alavancadas. A Braskem foi um caso particular que não se alavancou nesse período, nesses últimos 2 anos. Muito bem. Este foi o Dinheiro em Ação de 25 de outubro de 2017. No próximo bloco, o Marco vai explicar os prós e os riscos da Braskem. Até lá!